a mulher samaritana sendo pregada como uma prostituta, como uma imoral. Mas será que é essa conversa que o Messias está tendo com essa mulher? É sobre a vida amorosa que o Messias está realmente falando com essa mulher? É isso que eu quero que você entenda no vídeo de hoje. Um esboço sobre a mulher samaritana, dentro do contexto bíblico, o que realmente o Messias está conversando com essa mulher. E através dos textos, você mesmo vai tirar suas próprias conclusões. Vamos lá, meus amigos, eu sou a Cláudia Barros, você está aqui no canal Rasgando o Véu. Hoje eu mudei um pouquinho aqui o local, né? Estou aqui atrás dessa mobília porque foi uma indicação da irmã Patrícia. A irmã Patrícia vai me ajudar aqui na decoração desse pedacinho para ficar mais harmonioso, para a gente falar da palavra de Deus. E eu já agradeço a irmã Patrícia. E vamos aqui para o vídeo de hoje. Estamos aqui em João 4. Eu, no último vídeo, já falei um pouco sobre a mulher samaritana e por que Jesus passa por Samaria. Depois você dá uma olhadinha lá no vídeo. E hoje nós vamos ficar aqui em João 4, a partir do 15. E disse a mulher: Senhor, dá-me a água, para que eu não mais tenha sede, não venha mais tirá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. E a mulher responde e disse: Não tenho marido. E disse Jesus: Disseste bem, não tenho marido, porque tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. E diz a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Olha, queridos irmãos, só aqui de João 4,15 até aqui o 20, nós temos já uma gama de revelação. Vamos ficar aqui para o vídeo não ficar muito grande. E ela vai responder: Senhor, eu não tenho marido. E Jesus diz: Disseste bem. Você não tem marido, porque você teve 5 maridos e o que você tem não é seu. Olha só que negócio esquisito essa conversa. Depois que Jesus diz que ela não tem marido, ela tem não é dela, parece que essas coisas, irmãos, não estão casando. Parece que Jesus está falando de uma coisa e ela está falando de outra. Mas isso é na nossa visão. Porque quando nós olharmos a profundidade desse versículo, nós vamos entender que a mulher está na mesma sintonia que Jesus. A mulher está falando a mesma língua que Jesus. Nós que estamos boiando nessa história porque não estamos compreendendo todo o contexto da conversa deles. Então, agora, vamos entender o que Jesus e a mulher estão conversando de verdade, sem preconceito. Vamos olhar aqui direitinho. Quando aquela mulher samaritana está conversando com Jesus, há 2000 anos atrás, ela conhece todo o contexto da história dos samaritanos. E ela conhece todo o contexto da história dos judeus. Então ela está contextualizando tudo com Jesus. Quando Jesus fala para ela: você teve 5 maridos, e o 6º marido não é teu, muitos vão dizer: eram vários deuses que aquela mulher tinha, mas isso também não faz parte do contexto. Era uma prostituição, não faz parte do contexto. Mas quando você vai à história de Israel e o plano de salvação de Deus para a humanidade, você vai entender que a conversa deles vão tendo todo sentido. Por quê? Porque quando nós olhamos para a história, nós vamos entender que, primeiramente, Israel, todo Israel, ficou preso no Egito, ali na história de José. Depois nós vamos passar para a Síria. A Síria vai levar todo aquele povo do norte, que se tornam os samaritanos. Depois nós vamos ter um outro cativeiro, um outro império que vai dominar Israel. E não Israel, os judeus, porque os judeus são levados para a Babilônia. Com o tempo, o próprio Daniel, ele vai profetizar mais os reinos. Então, queridos irmãos, vamos abrir um parênteses para a gente relembrar os impérios que dominaram sobre Israel, que primeiramente foi o Egito,
depois a Assíria, depois foi a Babilônia, depois os Medo-Persas, depois foram os gregos e aí os romanos. O Império Romano é o contexto para a nossa história da mulher samaritana e Jesus, que Jesus diz, não é o seu marido. Sobre o povo de Israel, o Medo-Persa, os gregos e os romanos. Então, são 6 impérios que dominam Israel. Então, quando Jesus está falando para aquela mulher, você teve 5 domínios sobre você, e o 6º, que agora é Roma, não é o seu esposo. A mulher entendeu que Jesus estava falando dos impérios que vinham dominando sobre as tribos de Israel. E agora quem dominava, já que Jesus nasce no Império Romano, quem está dominando é Roma. E Jesus está falando para esta mulher samaritana, ele ainda não é o seu marido. Esse 6º domínio que está sobre vocês ainda não é o seu esposo. De acordo com a profecia de Daniel, ainda haverá mais um império, que será o 7º império, que dará domínio à besta. E assim será o domínio final, porque aí virá o Senhor Jesus, que é a pedra que quebra todos esses domínios, todos esses impérios, ou melhor, né? Todos esses. E quando essa pedra quebrar todos esses impérios, aí sim virá o noivo, virá o verdadeiro esposo de todos nós que aguardamos por ele. Então, quando Jesus fala para ela, você teve 5 esposos, esse 6º não é teu, ela diz, tu és profeta, porque o Senhor conhece a história. E aí ela diz, ela entra na história porque ela está entendendo a conversa. Ela diz, Senhor, nós aqui no 10, não, no 20, ela diz assim, nossos pais, Senhor, adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde devemos adorar. Ela começa a entrar na conversa com Jesus, se perguntando, então qual é a verdade, Senhor? O Senhor é profeta, só o Senhor pode dizer a verdade, porque os samaritanos também esperavam o Messias. Eles também esperavam alguém que havia de estar sobre eles, como Moisés disse. Então, essa mulher está reconhecendo Jesus como Messias. E quando ela fala, ela está perguntando, então me diz, Senhor, a verdade. Aonde é o lugar para adorar? Quem está certo aqui nessa história? Os samaritanos ou os judeus? Quem está certo? E Jesus, ele vai responder um pouquinho mais à frente, ele vai dizer assim, para a mulher, vós adorais o que não sabeis, porque os samaritanos se perderam toda a sua identidade. E agora Jesus entra ali naquele local para revelar a verdadeira identidade dos samaritanos. Aí ele diz, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. A salvação vem dos judeus. O meu respeito muito grande pela comunidade judaica, porque veio por eles o Messias. Por isso, as tribos foram divididas para que a tribo de Judá permanecesse intacta e trouxesse os mandamentos para que dali saísse o verdadeiro Messias. Mas aqui está o verdadeiro Messias que foi direto ali a trazer aquela mulher para uma verdade. E ele vai falar, você não tem marido, porque ele é o esposo prometido. Ele está ali agora diante daquela mulher para ser reconhecido como ela pelo Messias que ela esperava, porque os samaritanos aguardavam. Tanto é que aqueles samaritanos que vieram com a mulher vão dizer assim, agora não conhecemos o Messias porque ela falou, agora nós sabemos que ele é verdadeiramente. Então aqui não está falando de uma mulher prostituta, não está falando da moral de uma mulher. Jesus não está perdendo tempo com isso. Jesus está indo buscar uma história e ele vai ali naquele poço porque a história da mulher samaritana, daquela mulher, vai contar a história de toda uma nação. E se você sabe que o plano de Deus está na mão dele, que todo plano está aqui, ó, e foi dado a nós, aquele era o plano. E aquele era o plano do Senhor Jesus. Naquele poço, meio-dia. Eu espero que você tenha entendido essa palavra. Fique com ela e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.